Bem-vindos de volta, batalhadores guerreiros da qualidade. Vamos agora entrar no nosso sétimo tópico das aulas de introdução a QA para jogos digitais, onde a gente vai falar sobre os princípios do analista de QA. Então a gente falou sobre várias coisas que vocês vão fazer, várias responsabilidades, fui dando dicas aqui de coisas que são nossa responsabilidade, são formas que a gente participa ativamente, né? Agora a gente vai entrar exatamente nos princípios. A gente vai entender quem somos nós, né? O que comem, onde vivem os analistas de QA, né? Qual é a visão que a gente precisa ter, que a gente precisa assumir para poder realizar nosso trabalho com eficiência, com garantia de qualidade, com oportunidade de continuar crescendo e aprendendo, né? Então a gente vai falar sobre esses 4 pontos aí dos princípios: a propriedade, a priorização, a iniciativa e a comunicação. Vamos destrinchar os pontos deles aí para a gente entender como é vivenciar isso no dia a dia, né? Então, entrando aí mais a fundo, agora numa perspectiva um pouco mais abstrata, né? A gente falou bastante sobre técnica, falamos sobre as coisas intermediárias e básicas que o QA faz, a gente falou sobre participar do processo do processo e da prevenção, como Quality Assurance, e a gente falou sobre participar do produto e da detecção, como Quality Control, né? A gente vai olhar agora de uma forma bem mais abstrata como a gente pode, os ideais dos princípios que a gente deve trazer para ambas essas linhas, ambas essas ações de QA, mas também em todos os nossos momentos de participação. Então, dentro do QA, dentro do analista de QA, esse aqui são vocês, os analistas de QA, inclusive eu também estou aqui, então somos nós, os analistas de QA. Dentro daqui a gente vai destrinchar os nossos princípios em 4. O primeiro deles é a propriedade, né? Em inglês a gente fala muito de ownership, né? Se vocês forem participar dos projetos internacionais, a gente vai falar muito sobre ownership. Propriedade. Então aqui é basicamente sobre a nossa responsabilidade. A gente vai falar sobre tomar responsabilidade dos projetos. Os projetos são nossos, a gente pertence a esses projetos, faz parte de nós também. O nosso nome está lá, a nossa responsabilidade é entregar qualidade, né, é validar qualidade desses projetos. A gente pertence a esse time, a gente pertence a essa entrega. Então é importante que a gente tenha essa visão. A gente não é só um time retraído que está só encontrando alguns defeitos e apontando alguns problemas. Esse projeto é nosso, os projetos também são nossos, a gente também participa. E a gente vai lidar com eles dessa forma. A gente precisa ter inicialmente essa visão, né? A gente fala sobre a parte do time, a gente ser parte do time de desenvolvimento, né? Então, principalmente para jogos é muito interessante quando a gente analisa numa perspectiva do Scrum, né, na metodologia ágil, que o time de Scrum é um time multidisciplinar, que todo mundo dentro dele é considerado desenvolvedor, que todas as conversas, né, todas as necessidades que a equipe tem para desenvolver um projeto precisam sair de dentro da equipe. Então essa é a visão de ser parte do time de desenvolvimento. Independente da gente estar trabalhando como um QA outsource, né, a gente está trabalhando como entregando esse serviço a outro time, a gente tem que entender que a gente faz parte disso, a gente faz parte dessa comunicação, a gente tem que se integrar a esses desenvolvedores, eles têm que entender que a gente também está preocupado com a entrega, faz parte do nosso trabalho, a gente quer ver os jogos irem para frente positivamente, né? A gente não quer ficar falando mal, dando risada dos bugs que a gente encontra, não é nosso papel julgar o trabalho dos outros e falar sobre o projeto, né? Eles são nosso projeto também, se a gente está dando risada disso, a gente está rindo do nosso próprio trabalho, né? A gente está fazendo chacota de nós mesmos, e não é isso que é o princípio do analista, né? A gente está preocupado em esse jogo ser o mais belo possível. A gente é a última linha de defesa que o usuário tem, né, contra os defeitos. Então é desafiar a qualidade em todas as etapas. Como a gente olhou, né, a gente está tentando fazer detecções de problemas e tentando fazer análise dos processos. Então a gente está desafiando isso em todos os momentos. Desde a época que a gente começou a escrever o planejamento de teste, começou a colocar as perguntas no mundo, trazer essas respostas para nós. Então é importante a gente ter essa visão que a gente é o pilar de qualidade dentro de um projeto, né? As pessoas vão olhar para nós como sendo o foco, né? O pivô
da qualidade. É a gente que vai fazer várias definições. Muitas vezes, gerentes de projeto vão querer ouvir a nossa opinião sobre como o jogo está, sobre como está o desenvolvimento, se isso está entregável. Então, é importante a gente ter essa participação ativa. Beleza? Então, esse é o princípio número 1. Faltou falar sobre documentação. Então, tem a documentação, que é a outra parte que a gente está entrando, falou bastante sobre, né? Então, a gente assume propriedade da documentação, porque é nossa responsabilidade. A gente falou sobre escrever o planejamento de teste, trazer as perguntas. Então, isso tudo é nosso, né? A gente está construindo isso no final do projeto, independente se ele foi nosso ou não, a gente vai entregar isso. Essa documentação vai ficar com o projeto. Então, a gente escreveu o planejamento de teste e ele vai embora, os defeitos vão embora, o gerenciamento de defeitos vai embora, as test cases a gente vai poder assimilar como biblioteca, mas elas também vão embora. Então, é uma entrega, a gente assumiu a propriedade e entregou essa documentação. Né? Então, esse é a visão número 1, princípio número 1 do analista. Na sequência, a gente tem a priorização. Então, a gente falou muito sobre priorização em várias etapas, né? Sobre em que momento a gente vai usar certos tipos de teste, em que momentos a gente participa das metodologias, né? Como que a gente prioriza os defeitos lá na nossa licença de escrever o gerenciamento de defeitos, né? Mas aqui também a gente vai falar sobre outras visões de priorização. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, nós somos recursos limitados. Então, a gente vai participar de projetos que vão, muitas vezes, a gente, numa equipe de 3, 5, 10 QAs, vão tentar trabalhar aí por meses, né, para entregar qualidade de um projeto que vai ser jogado por 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de jogadores, de usuários. É inimaginável a comparação de limitação que a gente tem. É muito improvável que a gente vá conseguir chegar ao mesmo nível de testes que os usuários vão ter quando o jogo lançar. É muito difícil da gente se equivaler a isso. Então, priorização aqui é fundamental para a gente entender que os nossos recursos são limitados. Então, a gente vai priorizar aqueles que vão dar mais valor, vão considerar os maiores impactos, aqueles que a maioria dos jogadores vão poder ver, a maioria dos jogadores vão sentir dessa forma. Então, essa é onde entra a nossa priorização, né? A gente vai entender o nosso usuário. Então, se o usuário é um jogador de mobile que joga no ônibus a caminho da faculdade, a gente tem que entender quem é esse usuário para a gente poder fazer essas prioridades. Então, quais são os celulares que os universitários usam? Quais são os celulares que a gente se sente à vontade de usar no ônibus sem medo de ser roubado? Esses vão ser as nossas prioridades, para a gente poder testar eles primeiro, antes de qualquer coisa. Né? Então, entender o usuário é parte para a gente poder ter toda essa frente de priorização. Alinhar com o time, né, não só entre nós como analistas, mas alinhar com o time todo, o time de desenvolvimento. Então é importante, por exemplo, a gente entender qual é o planejamento do time de desenvolvimento no futuro. O que eles vão alterar nas próximas versões? O que eles estão trabalhando agora? Porque isso que eles estão fazendo agora vai ser nosso foco. A gente tem que usar isso como nossa prioridade, né? Se fazem 6 meses que ninguém vai criar uma arma nova, se vai passar 6 meses sem ninguém fazer armas novas e eles estão, na verdade, fazendo inimigos novos, a gente tem que se planejar para começar a olhar para os inimigos como sendo o nosso foco, né? Olhar para os inimigos do jogo para ser os nossos próximos testes. Então é importante a gente ter esse alinhamento para saber qual é a prioridade que a gente vai seguir com os testes. O tanto de informação que a gente consegue ter, né? E refletir isso tudo no gerenciamento de defeitos. Então, se o foco deles, né, se a gente tem o time de desenvolvimento nessa comunicação alinhado com o time, que a gente tem desenvolvedores que cuidam só de bugs que acontecem com armas. Pô, é um bom momento da gente definir que no gerenciamento de defeitos, quando a gente estiver escrevendo um relatório de bug, a gente possa colocar no sumário, né, lá no começo do sumário, falando, pô, esse é um bug de armas. Então, aqueles devs que trabalham com armas já vai saber que esse é um bug para eles. Isso é parte da nossa priorização, a gente entender como que a gente consegue trabalhar isso, né, com o resto do time. Depois disso, a gente tem a iniciativa. A gente falou sobre propriedade e priorização, a gente falou sobre ser pilar de qualidade. Então, é importante que a gente seja essa pessoa, a gente traga proativamente
a iniciativa de qualidade. Então, muitas vezes, se a gente for participar de reuniões, se a gente for ver como prioridades estão sendo definidas, a gente, às vezes, nós, como pessoas preocupadas com qualidade, a gente vai perceber, analisar coisas que outros não estão percebendo. Então, talvez seja importante que a gente vocalize isso. É importante que a gente vocalize isso. Traga ativa, traga à tona, né, essa iniciativa de, isso aqui é um problema, a gente precisa validar isso aqui, a gente precisa pensar nisso aqui, a gente não conversou sobre isso aqui antes, a gente precisa conversar sobre isso agora. Então é hora da gente começar a alinhar todos os requerimentos desses critérios. Então os critérios foram estabelecidos lá atrás, foram definidos, eles estão claros. Será que todo mundo no time, não só o QA, mas será que os desenvolvedores sabem exatamente o que uma feature precisa ter? Se eles não souberem, não é legal da nossa parte ajudar eles a saberem? Se não está claro para a gente, talvez não esteja claro para eles também. Então a gente pode trazer essa iniciativa de falar, essa feature aqui não está clara para mim. A gente precisa definir claramente o que quer dizer qualidade nessa feature. Assim, o dev que trabalhar nela vai saber o que fazer e a gente vai saber o que validar quando pegar. Essas são as questões de iniciativa, né? Buscar as áreas de atuação. Então, a gente definiu aqui priorização, né? Como que a gente vai decidir as áreas que a gente vai atuar como QA. Como que a gente vai olhar para os nossos escopos do planejamento e falar quais são os nossos critérios. Isso tudo é iniciativa. A gente falou sobre o documento do planejamento de teste ser um documento que levanta questões. É exatamente isso. A gente está trazendo vários questionamentos pela nossa iniciativa. Eu quero saber quais são os tipos de console que a gente vai precisar, recursos, tudo que a gente está trazendo à tona, porque são as áreas de atuação que a gente vai ter. A gente não vai esperar isso explodir na nossa cara. A gente está sendo proativo aqui, né? E a trabalhar na reação a esses impeditivos, né? Então, se a gente não vai ter acesso a esses consoles, não vai ter acesso ao número que a gente precisa de computadores, de controles, a gente não vai ter acesso a algumas áreas do jogo, como que a gente pode reagir a isso? Existem maneiras que a gente pode proativamente trabalhar com essa limitação? Existem maneiras que a gente pode sugerir que essa limitação seja de alguma forma prevenida, né? Sugerir algumas prevenções que isso possa acontecer. Então são coisas que vão fazer parte do dia a dia de vocês, trazer essa iniciativa à tona. E, por final, a comunicação, que no fim, é o que engloba tudo isso, né? Como que a gente vai se comunicar, né, nas clarezas dos nossos relatórios. Então, comunicação não é só falar, comunicação também é escrever, né? A gente falou muito sobre o analista ser uma pessoa focada em documentação. Então, a gente precisa ter uma escrita clara, a gente não pode ter ambiguidade na nossa escrita, não pode ficar confuso, a gente não pode escrever de forma que é extensivo, que é cansativo, a gente precisa focar a atenção das pessoas para o que está sendo dito, o tópico principal, as coisas que realmente importam, né, nessa comunicação. A gente tem que ser, né, baseado nessa iniciativa, puxar essa comunicação com os desenvolvedores. Então, se a gente tem coisas que a gente quer conversar com eles, se a gente tem dúvidas que a gente não entendeu alguma maneira como o jogo se comporta, ou se a gente quer sugerir maneiras que a gente vê sobre qualidade, essa comunicação tem que acontecer entre nós. Faz parte da nossa proatividade comunicativa de analistas, trazer isso como parte de ser membro do time, ser dono dos projetos, tudo isso está interligado, né? E aí, por fim, a comunicação proativa com produção. Então, a gente conversou com os desenvolvedores, né, que estão ali no dia a dia com a gente, mas também é importante a gente ter esse contato com o time de produção, com quem faz a definição do produto, para a gente poder validar com eles. Os critérios talvez tenham que ser mais claros, ou a gente tinha conversado sobre a visão de produtos de vocês ser voltado para jovens, e esse produto não consideramos que está sendo dessa forma. Então, essa comunicação precisa acontecer. Tá? Isso tudo interligado são os princípios do analista de QA. Então a gente tem que ser proativo, a gente tem que ter iniciativa, né? A gente tem que ter comunicação, a gente tem que assumir propriedade dos trabalhos que a gente está fazendo e a gente tem que saber priorizar o nosso serviço. São os principais, por isso que são os princípios, são os principais princípios do analista de QA. Legal? Faltou falar sobre as outras partes de desenvolvimento. Então a gente está falou sobre comunicação com os desenvolvedores, comunicação com produção. A gente também tem que falar com as outras partes de desenvolvimento que são membros
do time de arte, membros do time de animação. A gente está falando sobre ter essa comunicação ativa com todos os departamentos, mas não só os que estão participantes da produção. A gente também vai falar sobre os departamentos como o departamento de TI, por exemplo. Então, se a gente tem limitações de segurança, de rede, de hardware, a gente precisa comunicar isso a quem são as partes interessadas desse sistema, né? Então, é importante a gente ter essa comunicação ativa com todos, tá? Então, esses são os 4 pontos sobre os princípios do analista de QA. A gente tem que ter propriedade sobre os nossos projetos, a gente tem que saber priorizar nosso trabalho, nosso serviço, a gente tem que assumir a iniciativa de qualidade, a gente tem que trazer a comunicação ativa entre departamentos para nós, beleza? Então esses são os pontos do analista de QA. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai fazer uma grande recapitulação disso tudo e entender como que essas coisas se interligam. Muito obrigado, gente.